Boa noite, caros alunos. Estou eu aqui, né, com maior saudade de vocês. Eu sou o professor Rodrigo, professor da disciplina de Ciências. A aula que eu vou ministrar para os alunos das turmas do sétimo ano é sobre o reino Monera, o reino que compreende as bactérias. Espero que vocês absorvam esse conteúdo, certo? Se tiver alguma dúvida, procure entrar em contato comigo através do WhatsApp, né, do meu WhatsApp pessoal, ou através do meu endereço eletrônico, que é rgs.rodrigo.gomes@gmail.com. Infelizmente a aula não é presencial devido às circunstâncias que o país atravessa, né? Passa. Enquanto essa pandemia estiver aí e a gente não tiver segurança para nos encontrarmos, é melhor nos encontrarmos virtualmente, certo? Então chega de papo e vamos para a aula, ok? Vamos lá? No livro de vocês, na página de número 48, vocês podem ver que começa o conteúdo sobre o reino Monera, certo? O reino das bactérias. Vamos falar um pouquinho sobre esses seres vivos tão importantes na vida da gente, ok? As bactérias, elas têm algumas peculiaridades e algumas diferenças bem interessantes que, que, que fazem com que ela entre num reino só delas, certo? Que no caso é o reino Monera. A primeira grande diferença de uma bactéria para outros seres vivos, e notadamente grande diferença mesmo, são as suas células. A célula bacteriana ela é conhecida como célula procarionte, certo? Professor Rodrigo, o que essa célula tem de tão diferente das demais células dos outros seres vivos? Pessoal, é o seguinte, é porque essa célula ela não apresenta um núcleo definido, uma carioteca, certo? Fazendo com que o seu material genético fique protegida dentro de um núcleo. Ela não tem isso. Ela tem um pseudonúcleo, chamado de nucleolo. E esse material genético ele fica disperso no citoplasma celular, certo? Como eu vou mostrar para vocês agora através de uma imagem. Pois bem, caros alunos, como vocês podem ver, aqui está uma célula bacteriana, certo? Vocês vão ver que ela é uma célula muito simples. Essa célula aqui, chamada de célula procarionte, encontrada nas bactérias, ela tem algumas coisas peculiar somente a ela. Como, por exemplo, como eu havia falado anteriormente, o nucleolo, onde fica o DNA, o material genético dela. É isso aqui, ó. Tá vendo? Ele fica solto, disperso no citoplasma da célula, que é essa partezinha aqui, ó, verde, na cor verde. Temos também essa espécie de cauda, conhecida como flagelo. Inclusive os espermatozoides também têm flagelo, certo? Para se locomoverem. Então isso aqui ela tem a única função de locomoção, o flagelo. Aqui nós temos essas bolinhas, certo? Dentro, solta no citoplasma, essas bolinhas com o nome de ribossomos, ela tem uma função muito importante, que é o que? A síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteína dentro dessa bactéria. Aqui nós temos a parede celular, a cápsula e também temos a membrana plasmática, como tem nas células eucariontes, principalmente nas nossas células, ok? Então essa você pode ver que é uma estrutura muito simples, certo? E voltando a falar sobre a célula bacteriana e as bactérias, as bactérias são considerados seres unicelulares, ou seja, eles possuem uma única célula, ok, pessoal? Continuando na página 48 do livro de vocês, tem outras características que é interessante mencionar sobre esses seres vivos. Como, por exemplo, boa parte deles ou vivem isolado ou vivem em colônias. Geralmente, os seres que vivem isolado, difícil, você não consegue ver ele a olho nu. Você tem que usar um microscópio para poder ver ele. Já os que vivem em colônia, você consegue observar eles, principalmente em placas de Petri, em laboratório, certo? Também tem outro fato interessante que é a forma de se alimentar desses seres vivos. Existem as bactérias heterótrofas e as bactérias autótrofas.
Eu vou primeiro falar das autótrofas. As bactérias autótrofas, como as cianobactérias, né, são aquelas bactérias que fazem fotossíntese, ok? Então elas não precisam ir em busca do seu alimento. Elas fazem alimentação através do processo de fotossíntese, ok? Igual às plantas. As plantas fazem fotossíntese, ok? E tem as heterótrofas, que são aquelas que vão em busca do seu alimento, certo? Como, por exemplo, nós temos o quê? As decompositoras, que se alimentam de material em estado de putrefação, matéria orgânica, e fazem parte do ciclo da matéria, ok? Temos também as bactérias que vivem em diversos tipos de ambientes, como, por exemplo, bactérias que só vivem em ambiente com oxigênio, bactérias que só vivem em ambiente sem oxigênio e bactérias que tanto faz ter oxigênio como não ter, certo? Vamos falar um pouquinho delas. As bactérias que vivem em ambiente com oxigênio são chamadas de bactérias aeróbias, ou seja, ela necessita de um ambiente com oxigenação, porque senão elas não sobrevivem, ok? Existem aquelas bactérias também chamadas de anaeróbias. Essas aí, o ambiente tem que estar sem oxigênio, porque se tiver oxigênio, elas não vão sobreviver. Mas também existem aquelas que vivem em ambientes que tanto faz ter oxigênio como não ter, que elas sobrevivem do mesmo jeito, são chamadas de bactérias facultativas, ok, pessoal? Entendidos? Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução bacteriana, certo? Então, para falar sobre a reprodução bacteriana, eu gostaria primeiro de mostrar uma imagem a vocês. Pessoal, aqui, como vocês podem ver, é um tipo de reprodução bacteriana conhecido como divisão binária ou cisciparidade. Vocês podem perceber que a bactéria, como está aqui, ó, essa bactériazinha aqui, ó, na letra A, ela pega seu material genético e começa a dividir ele, ó. Tá vendo o material genético dela que fica disperso no citoplasma, quando eu havia mostrado anteriormente. Esse material genético vai para os polos da célula bacteriana. Quando ele chega mais próximo dos polos da célula bacteriana, na região periférica, certo? Quando chega mais próximo da região periférica da célula bacteriana, ela vai se dividindo até formar duas bactériazinhas, certo? O nome disso é divisão binária ou cisciparidade. Pode ser bipartição também, né? Porque era uma e se partiu em duas. Esse tipo de reprodução, a bactéria ela não tem mutação, viu, gente? Ela faz uma cópia dela mesma e se reproduz em duas. Tanto que o material genético é o mesmo, só se dividiu ao meio, ó, como está vendo aqui, ok? Mas tem outro tipo de reprodução conhecido como conjugação. Nessa reprodução, a bactéria ela faz o quê? Ela troca material genético com a outra. E nessa reprodução é chamada de reprodução sexuada, que não está aqui, certo? A reprodução sexuada, a bactéria que faz esse tipo de reprodução, se ela causa uma doença na pessoa, ela é mais perigosa e mais difícil de tratar, ok? Já essa daqui é chamada de reprodução assexuada. Por quê? Porque uma bactéria se divide em duas. Voltando a falar sobre a reprodução sexuada das bactérias, eu quero comentar algumas coisas muito importantes com vocês. O que está acontecendo no mundo hoje em dia? A maioria dos antibióticos eles estão começando a perder a sua funcionalidade. Por quê? Porque as pessoas, chegou um ponto que as pessoas usavam antibiótico para tudo. E as bactérias, principalmente aquelas que fazem reprodução sexuada, começaram a ficar resistentes a muitos antibióticos. Por exemplo, o primeiro antibiótico descoberto por Alexander Fleming, ele hoje praticamente não serve mais para nada. Por quê? Porque as bactérias elas foram evoluindo e foram o quê? Se adaptando a esses antibióticos, certo? Então, vocês já devem ouvir falar sobre as superbactérias, né? Aquelas que não é todos os antibióticos que matam elas. Por exemplo, essas aí, elas já estão num nível de evolução muito grande, certo? Por quê? Porque o ser humano, ele não faz uso medicamentoso de forma correta. Às vezes faz automedicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um paciente que tem, por exemplo, tuberculose. O tratamento dele é longo.
pode chegar até 6 meses tomando o quê? Antibiótico. Só que esse paciente, quando começa a tomar antibiótico e ele começa a ver um resultado muito bom, quando chega no terceiro mês e não tem mais sintoma algum, ele vai achar que está curado e vai largar o tratamento. Quando ele volta, quando os sintomas voltam e ele volta para o médico para fazer o tratamento, o médico vai ter que aumentar a dosagem dele. Por quê? Porque esse paciente simplesmente fez com que a bactéria ficasse mais resistente ao tratamento. Então é por isso que é muito importante o uso adequado de antibióticos. Antibióticos não pode se tomar de qualquer maneira, tem que ser orientado por um profissional da área da saúde, um médico, ok, pessoal? Agora vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre as doenças causadas por bactérias, né? Que tem na página número 50. Aqui na página número 50 do livro de vocês tem um quadro mostrando o esquema de doenças, né? Mostrando o agente causador, os sintomas e o contágio, certo? Que são as bactérias patogênicas que causam essas doenças aí. Vamos falar um pouquinho sobre algumas, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar sobre todas, mas vamos lá. Primeiro, a tuberculose eu já falei dela, né? O agente causador é a Mycobacterium tuberculosis. Os sintomas são tosse, catarro muito consistente, verde, às vezes sai sangue e pus, certo? É uma doença grave que tem que fazer um tratamento longo, porque senão a pessoa pode ter sérios problemas e pode ir a óbito, certo? Essa doença geralmente ela pega em pacientes que têm baixa imunidade, ok? E o contágio dela ocorre pelo quê? Pela inalação, né, de gotículas, ou até mesmo compartilhamento de copo, com a pessoa que tem tuberculose toma água, outra pessoa vai tomar, ela acaba pegando essa doença também, ok? O tétano é o Clostridium tetani. Ele causa rigidez muscular e também ele pode o quê? Ele pode causar parada respiratória, né? Principalmente nos músculos envolvidos na respiração. Essa doença, como é que a pessoa pega ela? A pessoa pega essa doença através de um corte em que essa bactéria esteja, por exemplo, um prego enferrujado, certo? Que tem essa bactéria nesse prego e a pessoa levar um corte e a pessoa pode pegar essa doença. Tem vacina para ela, viu, gente? A cólera é causada pelo Vibrio cholerae. A cólera ela causa uma diarreia severa, certo? E essa diarreia vai provocar uma desnutrição na pessoa e vai, além da desnutrição, ela vai provocar o quê? A desidratação severa. E a pessoa também pode chegar a óbito. Como é que a pessoa pega essa doença? A pessoa pega essa doença através de quê? Da água contaminada, de alimentos, certo? No Brasil já chegou a ter surto de cólera, principalmente no estado do Ceará, ok? E essa doença geralmente se dá em locais onde o saneamento básico é precário, viu? A leptospirose é causada pela urina do rato, no caso Leptospira interrogans, né? Ela causa febre, causa dor de cabeça, vômito, diarreia. E ela pode, quando ela chega no estágio mais grave, ela causa icterícia, que é deixar os olhos amarelados, ok? Como é que você pega ela? Principalmente através de enchentes, né? A urina do rato, o rato urina num esgoto ou no local lá, tem uma chuva, a urina do rato estava presente ali, a bactéria estava nessa urina, penetra na pele da pessoa e causa essa doença na pessoa. Tem animais, cães, que também podem pegar essa doença, viu? E por último, que está aqui no livro de vocês, eu falei que não ia falar sobre todas, mas acabei falando, é a sífilis, né? Que ela é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. O Treponema palladium, o nome da bactéria que causa essa doença, né? Ela causa lesões nos órgãos genitais e ela, com o tempo, ela vai provocar o quê? Vai provocar lesões no sistema nervoso, ok? Lesões graves no sistema nervoso, comprometê-lo, o sistema nervoso da pessoa. A forma de contágio é através do ato sexual ou através do quê?
do feto durante a gestação. Pode acontecer também. Essa doença é uma doença silenciosa e perigosa, certo? E o número de casos vem aumentando ano após ano no Brasil, viu, gente? Agora, eu vou falar um pouquinho. Tem aqui um texto na página 51 de vocês falando sobre a guerra, que aí vocês vão ler em casa. E tem também aqui falando sobre uma descoberta muito importante, né? Feita por Alexander Fleming. Vou falar um pouquinho sobre Alexander Fleming e a importância da sua descoberta para a saúde humana, né? Ele é prêmio Nobel, inclusive. Alexander Fleming era um cientista que ele trabalhava numa universidade em Londres, certo? Esse cientista, ele pegou, o que ele fez? Ele tinha uma cultura de bactérias em seu laboratório, ele viajou e deixou essa cultura de bactérias lá. Quando ele voltou para o laboratório dele, né, após alguns dias, ele percebeu que as bactérias dentro da placa de Petri, existiam bactérias que morreram devido ao que? A ação de um mofo que aconteceu naquela placa. E aquilo chamou a atenção dele. Se fosse outra pessoa, teria pegado a placa, tinha limpado e teria, enfim. Mas ele chamou muita atenção dele, porque ele percebeu que aconteceu leasing celular. O que é leasing celular? Leasing é quando rompe a parede da célula e o ser vivo morre. Essa célula é destruída. E as bactérias estavam mortas por causa desse mofo, né? Esse mofo, gente, na verdade, foi se descobrir depois que era um fungo do gênero Penicillium, certo? De acordo com o que eu falei aqui, essa descoberta foi feita no ano de 1928. E eles estudavam muito, os cientistas naquela época estudavam muito as bactérias. Por quê? Porque eles viam que muitos soldados na guerra morriam por causa de quê? De cortes, de ferimentos, e eles principalmente por contaminação bacteriana. Então os cientistas eles viviam trabalhando para ver se achavam uma cura para esse problema bacteriano. E por acaso Alexander Fleming encontrou essa cura, viu, gente? Eu vou mostrar aqui a vocês como era a placa de Petri o mofo, né, que matou essas bactérias naquela época que ele estava no laboratório dele. Pessoal, era mais ou menos assim. Só que a imagem, né? A imagem antigamente era em preto e branco. Só que aqui eu trouxe uma imagem mais moderna da ação da penicilina, né? Do fungo, atingindo essas bactérias que ficavam na placa de Petri. A placa de Petri é isso aqui. Ela é muito encontrada em laboratório, principalmente com o estudo de culturas de bactérias, certo? Então, quando ele chegou, ele percebeu isso aí. E quando ele percebeu, ele descobriu que a bactéria tinha morrido por causa desse mofo. E foi daí que se descobriu os primeiros antibióticos, que revolucionou a saúde humana, viu, gente? É o seguinte, o conteúdo sobre bactérias, ele chegou, eu terminei praticamente ele, certo? Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem, na página número 54, aqui ó, começa aqui na página número 54, as atividades de vocês. Gostaria que vocês respondessem, qualquer dúvida entrassem em contato comigo. Tem uma leitura, né? E aqui também na página até a página número 58 tem atividade. Ok? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre as bactérias e o ambiente. Na verdade, eu já praticamente falei a importância delas para o ambiente, né? Que são as decompositoras. E tem também um textozinho falando sobre as arqueobactérias, certo? Que vocês podem dar uma lida e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do meu endereço eletrônico ou do meu WhatsApp. Espero que eu tenha contribuído com essa aula e que vocês não tenham, que vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, certo? Mas eu vou ter que falar um pouquinho sobre vacina, né, com vocês mais na frente, senão o vídeo vai ficar muito longo. E também falar um pouquinho mais detalhado sobre cianobactérias, ok, caros alunos? Então tenham uma boa noite, uma boa semana,
Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bons estudos e não saiam de casa, ok? Valeu, boa noite. Tchau, tchau.